Fala galera, aqui é Tieme, Matheus Amaral, da Amor Eu Tenho um Plano. E nesse vídeo a gente quer compartilhar com vocês quais são os 3 principais erros que toda pessoa que decide começar a empreender comete e não pensa muito, né, nas consequências disso tudo. Quando a gente começa a empreender, na verdade a gente tá tão empolgado, a gente tem uma ideia, a gente quer botar logo em prática que a gente acaba não considerando alguns outros pontos, e aí a gente quer trazer pra vocês esses 3 principais erros que foram, na verdade, erros que a gente cometeu. Né? Porque a gente acha assim, cara, eu acho que eu sou o próximo Bill Gates, né? Se você olha uma operação de coração, você vê que isso fala, cara, quando que eu vou conseguir fazer uma operação igual esse médico aqui? Eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que pegar o bisturi, eu vou ter que abrir a pessoa, então... Imagina o medo que dá, a insegurança de abrir o peito de outra pessoa. Nossa, deve ser, cara, doideira. Então você sabe que talvez você tenha que estudar 2, 3, 5, 10 anos para fazer uma operação complexa. Mas às vezes você vê um negócio acontecendo, por exemplo, você olha... O Mark Zuckerberg, o Bill Gates fala assim, cara, eu vou abrir um negócio e ele vai ser uma empresa bilionária igual a desses caras aqui. Então você subestima, né, a capacidade que o empreendedor tem e dos problemas que ele vai ter. Então é exatamente na verdade, esses porque erros. quando a gente olha para um Bill Gates e um Steve Jobs, a gente só olha o resultado final de uma jornada de anos. A gente vê muito pouco dos perrengues que eles passam. Então, assim, quando a gente olha só o resultado final de qualquer empreendedor, gente, quando a gente vê depois qualquer negócio de sucesso, empresa de sucesso, um Flávio Augusto, a gente só olha o palco, né, dessas pessoas. A gente tem muita dificuldade de olhar para os perrengues, até porque a gente não vê essa parte dos perrengues. A gente não passou a jornada, os erros cometidos, a parte de insistência, persistência e todas as tomadas de cu que eles tomaram para poder chegar onde eles estão. Então a gente sempre fala que, tipo, você não pode comparar o seu bastidor com o palco de alguém. A gente não pode acreditar que a gente vai começar grande quando a gente olha um cara grande. E aí, quais são os 3 principais erros, né? O primeiro deles é a gente começar a empreender para ter mais tempo livre. E essa promessa, ela é muito comum, né, no empreendedor. Pessoas que te convidam para empreender prometem tempo livre. E algo é fato, você tem mais flexibilidade de tempo, mas muito provavelmente você vai ter menos tempo livre, porque muito provavelmente você vai ter que trabalhar muito mais do que a média das outras pessoas. Né? Uma pessoa que tem SLT, ela trabalha das 8 às 18, ela chega em casa às 7 horas da noite, ela desliga, deita no sofá e não pensa em mais nada no trabalho. E aí o empreendedor, ele não volta às 6, ele vai não raramente chegar às 7, 8, 9, 10. E quando ele chega em casa às 10 horas da noite, ele não desliga. O cérebro dele continua pensando em todos os problemas do negócio dele. Você não tem Gente, como é que eu posso falar isso? Você não tem o luxo de conseguir desligar seu cérebro e deixar de pensar no seu negócio. Então, não abra um negócio próprio se você quiser de imediato mais tempo livre. Pode ser que com o tempo o seu negócio te dê mais liberdade e você consiga de fato mais tempo livre. Mas isso, gente, é depois de um bom tempo empreendendo e trabalhando mais do que a média das pessoas. Porque a princípio, todo empreendedor ele tem uma curva de aprendizado. Primeiro técnica, depois administrativa, gerencial. E depois ele tem que desenvolver ainda habilidades de liderança para lidar com uma equipe, né, para liderar essa equipe. Então, basicamente, são 3 papéis muito distintos. O lado técnico, o lado administrativo gerencial e o lado de liderança e visão de futuro. Então, o empreendedor ele tem que desenvolver essas 3 habilidades. E a maioria dos empreendedores começa sendo bom em uma delas. Então, esse processo de aprendizado, de caminhada, vai levar tempo. Você vai ter que trabalhar 2 ou 3 vezes mais. E você vai ter que trabalhar nessas horas que você está se dedicando na sua própria empresa, você vai ter que colocar o coração. Porque quando eu era empregado, cara, eu fingia que eu trabalhava, eu dava uns entendeu? Às vezes você ia tomar café 20 vezes por dia. E aí, cara, você como empreendedor não tem como... Você pode até tomar 20 cafés por dia, mas uma hora você vai quebrar, né? Porque tem um tubarão atrás de você correndo, um leão atrás de você correndo atrás. Então, cara, primeira coisa, você vai trabalhar muito mais. Eu trabalho hoje como empreendedor muito mais do que eu trabalhava no banco, mas eu sou feliz assim. Eu sinto que eu estou construindo algo para mim e eu sou feliz na minha jornada. Exato. É o segundo erro que os empreendedores cometem. Eles acham que eles não têm teto de ganho. Eles acham que, independente de qual negócio eles abram, eles vão conseguir ganhar infinito e além. E esse foi, de fato, um dos motivadores que fez a gente querer empreender.
né? A gente falou assim, eu fico ganhando só esse salário miserável, eu quero ganhar mais, e se eu depender unicamente exclusivamente do meu trabalho, eu não vou ter teto de ganhos. Só que aí a gente comete um erro muito grave. A gente não pensa que talvez você não tenha teto de ganhos, mas o seu negócio tem um teto de crescimento. Então, dependendo do negócio, gente, o seu negócio pode ter sim um teto de ganhos. Porque é aquilo que você é capaz de entregar com aquele negócio. Time, como assim? Alguns negócios, eles têm o que a gente chama de capacidade de escalar. O que é capacidade de escalar? É a capacidade de você crescer sem ter que ficar injetando muito mais dinheiro nessa estrutura. Ou, por exemplo, limite de horas. Tem gente que às vezes abre uma, escola de pilates. Só que só cabe 3 alunos de uma vez só e ele tem um limite de horas. Ele só consegue abrir às 6 da manhã e fechar às 10 da noite. Ele não consegue atender às 3 da manhã. Ou ele não consegue atender 50 mil alunos às 2 da tarde. Então ele tem um teto de máximo que ele consegue colocar de pessoas ali dentro. Então é um negócio? Ele é empreendedor? Só que ele tem um teto de crescimento. De atendimento. De atendimento. Então, assim, existem alguns modelos de negócio que são altamente escaláveis, que você consegue atingir muita gente, Brasil todo, quiçá o mundo, mas tem alguns modelos de negócio, gente, por exemplo, a pessoa que quer abrir um food truck, né, de comidas mexicanas numa cidade de 3 mil habitantes, ela tem um teto de crescimento, porque o food truck dela não consegue atender pessoas em outra cidade. Porque o food truck dela não consegue atender outros tipos de alimento. Ela tem um teto de pessoas que ela pode atender, ela tem um teto de pessoas que ela pode atingir e ela tem um teto de comidas que ela pode vender. Então o que acontece? No final das contas, esse modelo de negócio te dá um teto de ganhos. E muita gente esquece disso na hora de considerar abrir um negócio. Ela fala assim, não, vou ficar milionário. Vou ficar milionário com food truck de comida mexicana numa cidade de 3 mil habitantes? Não vai. Por quê? Porque esse modelo de negócio, nesse contexto específico, não te dá escala de ganhos. Você tem múltiplos tetos que você tem que bater. Matheus, quer dizer que eu nunca vou ficar milionário com comida mexicana? Não, por exemplo, você tem empresas bem-sucedidas, por exemplo, como a Taco Bell, né? Que é uma empresa gigantesca no mundo que produz comida infinita, tem vários restaurantes, né? Uma produção em massa. Que mais? Ela trabalha no modelo de franquia. Então ela efetivamente não opera os restaurantes. Cara, você tem vários empreendedores que estão operando via franquia e ela não está em uma região específica, ela tem várias unidades que podem operar. Mas Tim, então se eu pegar esse meu food truck e transformar ele em franquia, posso aumentar minha escala? Com certeza, daí é um outro tipo de modelo, é um outro modelo de negócio, é uma outra proposta. Mas o que eu vejo muito quando as pessoas começam a empreender é, vou abrir aqui no bairro de casa uma lojinha de roupa para eu ganhar muito dinheiro. E uma lojinha de roupa perto de casa não vai te dar muito dinheiro, certo? E aí entra o terceiro motivo também, o terceiro erro que as pessoas cometem muito quando elas pensam em empreender. Elas acham que empreender vai ser mais fácil que o trabalho delas. As pessoas falam assim, Matheus, eu conheço um amigo meu que ele tem um açaí que ele praticamente não faz quase nada e ele tá tirando 3 mil reais limpo. Então as pessoas tendem a serem mais otimistas com os riscos, né? Quando você está olhando um negócio de fora, você tende a não ver os riscos daquele negócio, ou tende a subestimar o trabalho das pessoas. E aí isso não acontece. Por quê? Porque, cara, se fosse tão fácil assim você conseguir essa renda, muitas pessoas estariam fazendo a mesma coisa que você. Então, uma das coisas que eu te recomendo é, se você deseja empreender em algum segmento, cara, faz um estágio. Trabalha, se você quer abrir uma loja de açaí, trabalha 1 mês, 3 meses, 6 meses numa loja de açaí ou no seu fim de semana, porque quando você está dentro de um negócio e ele está girando, você começa a ver onde é que as peças estão soltas e onde são os prováveis riscos. Então no nosso Instagram, a gente recebe um monte de gente falando assim, Tim, eu tive uma ideia aqui porque eu quero, o que era? Dos peixes, né? Investir em peixe. Quero investir em peixe. Porque não sei o que eu vou vender os peixes, vai estar... Aí a primeira pergunta que a Tia me fez foi o seguinte, mas quais são as formas que você pode quebrar? Quais são os jeitos que você pode quebrar? E essa pessoa não conseguiu responder. Então se você ainda não mapeou quais são as múltiplas formas de você quebrar nesse negócio, você não conhece ele profundamente ainda, entendeu? Uhum. E aí a gente acha que a gente... Vamos lá, quando a gente é empregado, você tem uma área técnica que você é especialista.
E você fica muito bom naquilo e é por conta daquele serviço específico que você é contratado. Quando a gente empreende, a gente tem que ser bom em várias atividades e a gente subestima essas outras atividades. Uma delas, principal, mais importante de todas, eu diria, é o comercial. Ficar bom em vendas. Então, vamos lá, você é empregado, você se vendeu na hora de ser contratado, mas muitas vezes você fica dentro de um escritório fechado e você não tem a necessidade de vender. Quando você começa a empreender, a primeira habilidade que vai te testar é a tua habilidade comercial de vender o seu serviço ou o seu produto. E a gente, quando começa um negócio novo, esquece que eu tenho que ser bom em vender, às vezes melhor em vender do que em entregar meu produto ou serviço. Então vamos pegar o exemplo do açaí. O cara que vende o cara que quer abrir um negócio de açaí, ele acha que ele tem um açaí excelente e de repente o açaí dele é excelente, tem um preço super competitivo, um bom fornecedor, num ponto comercial excelente. Maravilha, ele acredita que isso é o suficiente para ele ter sucesso. Subestima a necessidade dele ser um bom comercial. E aí ele não aprende a fazer marketing da empresa dele, ele não sabe como posicionar direito a empresa dele, ele não sabe vender, né, os produtos dele. Quer ver só outro exemplo? O cara que quer abrir um negócio de serviços de marido de aluguel. Ele precisa... Gente, ele não pode ser só bom marido de aluguel. Ele tem que saber vender o serviço dele de marido de aluguel. Aonde ele vai colocar a propaganda dele, como é que ele vai se comunicar com os clientes dele, como é que ele faz o pós-vendas dele. Tudo isso são habilidades que o cara tem que ter. Outras habilidades que o cara tem que ter, financeiro, gerir bem o dinheiro dele. Se o dinheiro entrar e ele gastar tudo, o dinheiro da empresa, ele não tem dinheiro para reinvestir, ele não tem fluxo de caixa, ele não consegue manter. Então o que acontece? As pessoas elas abrem negócios subestimando as habilidades que elas têm que ter para poder abrir esse negócio. Comercial e financeiro são duas atividades que são imprescindíveis, que todo mundo tem que ter na hora de pensar em abrir um negócio próprio. Só que a gente simplesmente começa achando que ter um bom açaí é o suficiente para ter sucesso. Se eu abrir a porta da minha lojinha aqui, magicamente as pessoas vão entrar e vão querer comprar o meu produto. Exato. Alguns negócios duram bastante tempo assim, mas em algum momento a sua habilidade de comercial e financeiro vai ser requerida para você conseguir ganhar a escala. E eu acho que um dos maiores erros também, às vezes, de um empreendedor é ele pensar o seguinte: pode ser que você tenha aberto a sua porta da sua loja e você já esteja vendendo. Só que o cara pensa assim, cara, eu pergunto para todo empreendedor, cara, como que você adquire novos clientes? E ele fala assim, não sei, por indicação. Eles simplesmente chegam até mim. Cara, ótimo, isso quer dizer que o seu produto é muito bom e as pessoas estão indicando. Mas até quando isso vai acontecer? Então você tem que ter um método claro de aquisição de clientes. Porque se você não tiver isso detalhado, mapeado, você está à mercê do mercado. Se o mercado estiver comprando o seu produto, beleza. Se acabar isso, já era. E às vezes acontece, a pessoa fala assim, eu quebrei. Por que você quebrou? Porque parou de vir cliente. Simplesmente porque surfou uma onda boa de clientes no orgânico, essa onda acabou, os clientes pararam de entrar no orgânico e você não tinha controle absolutamente nenhum de como adquirir novos clientes. E aí o que acontece você quebra e às vezes nem sabe por que tá quebrando, porque nem sabe que nunca fez nada para poder adquirir novos clientes, né? E quando a gente fala de marketing vai muito além de fazer um outdoor na sua cidade e distribuir uns panfletos, né? O marketing vai muito mais de construção da sua marca para você poder adquirir os clientes que você ama e que você quer que estejam com você, do que efetivamente distribuir panfletagem por aí. Os 3 erros, galera. Você empreender achando que você vai ter mais tempo livre, você empreender achando que vai ser mais fácil e você empreender com um modelo errado achando que você não vai ter teto de ganhos. Esses 3 erros são os erros que a gente mais vê a galera cometendo na hora de pensar em empreender. Se você gostou desse vídeo, então aproveita agora, curte esse vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber as notificações. Tem vídeo toda sexta-feira ao meio-dia e a gente se vê na próxima semana, galera. Até mais.